En un rincón casi olvidado de nuestra memoria colectiva, yace una pregunta que lleva milenios inquietando a la humanidad. ¿Existieron civilizaciones avanzadas antes del diluvio que desaparecieron sin dejar rastro? A lo largo de antiguas tablillas sumerias, relatos bíblicos, leyendas mesoamericanas y crónicas de pueblos separados por océanos, aparece siempre la misma sombra. Un mundo anterior al nuestro, habitado por culturas que habrían alcanzado un nivel de conocimiento inesperado, antes de ser borradas por un cataclismo descomunal. Este viaje nos llevará a explorar ciudades prediluvianas, reinos sumergidos, mapas enigmáticos y historias que desafían nuestra comprensión do pasado. Si te apasionan los misterios profundos, este es tu lugar. Apoya el canal con un like y suscríbete para que sigamos explorando juntos. Prepárate, porque la historia está a punto de comenzar. En los registros más antiguos de la humanidad, cuando la escritura apenas comenzaba a tomar forma, en tablillas de arcilla, emerge una narración que parece desafiar cualquier línea de tiempo convencional. Los textos sumerios, especialmente la célebre Lista Real, describen un periodo remoto en el que reyes extraordinarios gobernaron durante miles de años antes de que un gran diluvio transformara por completo el mundo conocido. Estas cifras exorbitantes, que hablan de reinados que se prolongaban por decenas de milenios, han sido interpretadas de muchas maneras. Metáforas simbólicas, exageraciones rituales o eco deformado de una realidad que hoy apenas intuimos. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que estas narraciones colocan la existencia humana en un escenario sorprendente, donde civilizaciones enteras habrían prosperado mucho antes de que la historia oficial dé inicio. La atmósfera que rodea este periodo antediluviano es intrigante, casi envolvente. Las tablillas transmiten la sensación de un mundo distinto, una época en la que la relación entre los seres humanos y las fuerzas que consideraban divinas era mucho más directa. Sumerio tras sumerio deja entrever que antes del cataclismo existía un orden establecido, ciudades bien organizadas, estructuras sociales estables y una forma de conocimiento que habría sido entregada a los primeros gobernantes por entidades celestes. Estas ideas no solo aparecen en Sumeria. Otras culturas antiguas también hacen referencia a instructores venidos de las alturas que guiaron a los seres humanos en los albores de la civilización. La propia Lista Real menciona que la realeza descendió del cielo antes de establecerse en Eridu, considerada una de las primeras ciudades del mundo. La imagen es poderosa. No se trata únicamente de líderes humanos, sino de una autoridad que llega desde un plano superior y funda un linaje que perdura por generaciones incontables. Después de Eridu vienen Batibira, Larak, Sipar y Shurupak, todas descritas como centros urbanos plenamente establecidos. Esta secuencia sugiere una continuidad que contrasta con la idea tradicional de comunidades nómadas o aldeas dispersas durante los inicios de la humanidad. Es como si el mundo antediluviano hubiera sido escenario de una organización social más compleja y desarrollada de lo que solemos imaginar. Las evidencias arqueológicas directas de estas ciudades prediluvianas son difíciles de rastrear. Muchas capas de ocupación han sido alteradas por el tiempo, la erosión y miles de años de actividad humana. Sin embargo, los mitos que sobreviven en diferentes regiones del planeta coinciden en recordar un tiempo anterior al gran desastre. Desde Mesopotamia hasta América, pasando por historias conservadas en tradiciones africanas y asiáticas, resuena la idea de un pasado olvidado, donde culturas desconocidas habrían alcanzado un esplendor que luego fue destruido por fuerzas naturales devastadoras. El paralelismo entre tantas narraciones separadas por continentes sugiere que, tal vez,
Todas guarden fragmentos de una memoria común. Lo más fascinante es que, para los sumerios, el diluvio no fue simplemente un evento trágico, sino un punto de quiebre que marcó el fin de una era y el comienzo de otra completamente distinta. Según los textos, tras el cataclismo la realeza volvió a descender y se instauró un nuevo orden, mucho más cercano al que conocemos históricamente. Esta narrativa divide la historia humana en dos grandes capítulos, antes y después del diluvio. En su visión, la civilización no nació desde la nada, sino que renació tras un colapso total. Esto deja abierta la posibilidad de que, en aquel periodo remoto, existieran formas de organización, conocimientos técnicos y estructuras sociales que no sobrevivieron al desastre. Cuando se observa este panorama, la sensación es la de estar contemplando los restos de un mundo anterior, un eco distante que llega a nosotros fragmentado y casi irreconocible. Las cifras extremas y los elementos míticos pueden dificultar su interpretación literal, pero transmiten algo fundamental. Los sumerios se veían a sí mismos como herederos de un legado muy antiguo, de un tiempo en el que la humanidad habría convivido con fenómenos que ahora consideramos legendarios. Para ellos, el origen de su cultura estaba anclado en un pasado profundo, marcado por ciudades que florecieron y desaparecieron mucho antes de que el primer escriba trazara un signo en arcilla. Este conjunto de relatos abre la puerta a un concepto cautivador, el de civilizaciones antediluvianas que prosperaron en un periodo hoy envuelto en sombras. No hay certezas definitivas, pero las pistas más antiguas que poseemos, ya sea en forma de mitos, tablillas o hallazgos dispersos, parecen apuntar a la existencia de sociedades que no encajan del todo en el modelo tradicional de evolución humana. Y es justamente en estos huecos, en estos silencios del tiempo, donde comienzan las historias que invitan a imaginar lo que tal vez se perdió para siempre bajo las aguas del diluvio. En los mitos sumerios, las ciudades prediluvianas no aparecen como simples asentamientos humanos, sino como centros vibrantes donde el orden, el conocimiento y la vida cotidiana estaban profundamente entrelazados con la presencia de los dioses. Eridu, considerada la más antigua, ocupa un lugar especial en estas narraciones. No solo es mencionada como la primera ciudad donde descendió la realeza, sino como un espacio en el que la humanidad habría recibido los fundamentos de la civilización. Según los relatos, allí vivía Enki, la deidad asociada con la sabiduría, el agua dulce y la creación. Su templo, el Eapsu, era descrito como un lugar donde se guardaban los misteriosos los principios que regían el orden del mundo. Esta imagen sugiere que Eridu no era únicamente un centro religioso, sino un lugar donde se transmitía conocimiento técnico, administrativo y social. La idea de que estas ciudades funcionaban como focos de instrucción divina aparece también en Bad Tibira, un sitio asociado con el trabajo de los metales y la producción. En los mitos se la presenta como un centro próspero donde los dioses delegaban tareas específicas a los habitantes, enseñándoles a dominar el fuego, refinar materiales y construir herramientas. Esta enseñanza directa es descrita sin exageraciones épicas. Se narra como parte rutinaria de la vida de aquellos tiempos remotos, lo que sugiere que la relación entre dioses y humanos era percibida como algo cotidiano, natural. En ese contexto, la idea moderna de tecnología podría adoptar una forma distinta. No necesariamente máquinas o dispositivos, sino un conjunto de conocimientos especializados transmitidos a través de un contacto privilegiado. Shuruppak, por su parte, aparece en la mitología como una ciudad ordenada, próspera y profundamente vinculada con el destino humano. Fue aquí donde
Vivió Ziusudra, el héroe sumerio del diluvio, y donde se preservaban enseñanzas sobre la conducta correcta, la administración y la supervivencia. Las historias que rodean a Shuruppak la muestran como un centro de instrucciones prácticas. Han sobrevivido tablillas con listas de proverbios y recomendaciones que, aunque posteriores al diluvio, parecen conservar el eco de una tradición más antigua. Estas listas hablan de la importancia de la convivencia, la honestidad, el trabajo y la sabiduría adquirida con el tiempo, como si la ciudad hubiese sido un lugar donde se valoraba no solo la técnica, sino también la ética. La vida cotidiana en estas ciudades, tal como se reconstruye a partir de los relatos, revela una sociedad más compleja de lo que podría suponerse para una época tan temprana. Eridu, por ejemplo, es descrita como un lugar donde se realizaban rituales, pero también actividades diarias, interacción comercial, administración de bienes y prácticas agrícolas, influenciadas por la proximidad de los ríos. Esta mezcla entre lo sagrado y lo práctico es una característica constante de la cultura sumeria, pero en el contexto prediluviano parece adquirir una intensidad especial. Los habitantes vivían en un entorno donde las decisiones políticas, económicas y espirituales estaban alineadas, como si la humanidad recién hubiera recibido una guía detallada para organizar su mundo. La supuesta sofisticación de estas culturas se observa en varios aspectos. Los templos eran considerados centros multifuncionales, donde se planificaban actividades, se almacenaban recursos y se administraban tareas que sostenían a la comunidad. La mitología también indica que los dioses entregaron a estas ciudades conocimientos que abarcan desde la elaboración de instrumentos musicales hasta la escritura primitiva, pasando por las normas que estructuraban la convivencia. Aunque es difícil separar lo literal de lo simbólico, estas historias reflejan la percepción de una época en la que la humanidad habría accedido a un nivel de comprensión avanzado en muy poco tiempo. Las descripciones de la infraestructura también llaman la atención. Aunque no se conservan restos arqueológicos que permitan confirmar la existencia exacta de estas ciudades en su etapa prediluviana, las representaciones posteriores las muestran como lugares bien delineados, con canales que aseguraban el suministro de agua, edificaciones de barro cocido y sistemas de organización del trabajo. Incluso en su forma más mítica, estas ciudades parecen haber sido concebidas como puntos clave en una red cultural que mantenía a la región conectada y funcional. Otro elemento llamativo es la manera en que los sumerios concebían la relación entre conocimiento y divinidad. Los Me, esos decretos cósmicos que otorgaban funciones específicas al mundo, eran vistos como herramientas esenciales para que la sociedad funcionara correctamente. Desde la realeza hasta la música ritual, desde la metalurgia hasta la arquitectura, todo estaba ordenado por estos principios. Si los relatos hablan de ciudades guiadas por los dioses, es porque en la mente sumeria no existía una separación rígida entre saber humano y saber divino. Ambos se mezclaban y fortalecían. Este panorama nos permite intuir cómo imaginaban los sumerios su propio origen. Para ellos, antes del diluvio, existió un tiempo de equilibrio en el que la humanidad convivía con seres superiores y aprendía directamente de ellos. Las ciudades no eran solo asentamientos físicos, sino centros de transmisión de conocimientos que dieron forma al mundo que vendría después. Aunque estas narraciones están envueltas en un lenguaje mítico, transmiten la idea de que existió una época previa marcada por la organización, el aprendizaje y la prosperidad. Cuando se estudian estas historias sin prejuicios, surge una imagen sugestiva, la de sociedades prediluvianas que habrían alcanzado un nivel considerable de desarrollo y cuya memoria quedó encapsulada en los mitos.
Puede que nunca sepamos hasta qué punto reflejan realidades históricas o metáforas de la primera organización humana, pero lo que sí revelan es la profunda convicción de los antiguos sumerios de que sus raíces se hundían en un mundo anterior, un mundo modelado por la sabiduría y la guía de los dioses. Y en ese silencio que quedó tras el diluvio, aún resuena la pregunta de qué tanto de ese conocimiento se perdió para siempre. En los relatos bíblicos que describen los tiempos previos al diluvio, aparece un panorama que, sorprendentemente, comparte numerosos puntos en común con las tradiciones mesopotámicas. Los textos del Génesis mencionan a los Nefilim y a los Giborim, figuras enigmáticas que habitaron la tierra en una época considerada turbulenta, casi liminal, cuando los hijos de Dios convivían con los humanos. Estas breves referencias, cargadas de simbolismo, han despertado debates durante siglos. Algunos ven en ellas metáforas morales, otros interpretan que podrían preservar fragmentos de una memoria antigua, anterior al cataclismo, y que reflejarían la existencia de culturas desaparecidas. Cuando se examinan estos personajes desde la perspectiva mesopotámica, las conexiones se vuelven más sugestivas. En Sumeria, Akkad y Babilonia también se menciona a seres excepcionales asociados con fuerzas superiores, semidioses, héroes gigantes, reyes de larga vida y entidades híbridas que actuaban como intermediarios entre humanos y divinidades. La misma lista real sumeria presenta, antes del diluvio, gobernantes con reinados extraordinarios cuya longevidad parece desafiar cualquier lógica natural. Esta similitud entre ambas tradiciones invita a considerar la posibilidad de que los Nefilim y los Giborim sean versiones reinterpretadas de un imaginario más antiguo, transmitido de generación en generación. En el texto hebreo, los Nefilim aparecen como seres imponentes y los Giborim como hombres de renombre, guerreros o figuras legendarias. En Mesopotamia encontramos una iconografía y una narrativa que evocan un perfil muy parecido. Héroes como Gilgamesh, descrito como 2/3 divino y 1/3 humano. Espíritus protectores de apariencia híbrida. Reyes dotados de fuerza descomunal. Y una humanidad que convivía con estos seres en un mundo aún no estabilizado. La convergencia entre ambas regiones que compartieron espacio geográfico y contactos culturales durante milenios sugiere que estos relatos no surgieron en aislamiento, sino como variaciones de un mismo núcleo mítico. Si observamos con más atención, notamos que tanto la Biblia como las tablillas sumerias describen un periodo en el que las fronteras entre lo humano y lo sobrenatural eran más fluidas. Este rasgo puede interpretarse como un modo simbólico de expresar la presencia de élites poderosas, grupos con conocimientos diferenciados o figuras históricas que con el paso del tiempo fueron transformadas en personajes legendarios. Otra posibilidad es que estos mitos preserven la memoria de pueblos reales, quizás más desarrollados, que desaparecieron con los cambios climáticos o eventos catastróficos y que sobrevivieron únicamente como sombras distorsionadas en la tradición oral. Lo fascinante es que en ambos casos las historias culminan en un punto decisivo: el diluvio. En 1900, Mesopotamia, la epopeya de Atrahasis y el relato de Gilgamesh describen un mundo que se había vuelto caótico, dominado por el desorden y por seres que ya no seguían el orden original impuesto por los dioses. En la Biblia ocurre algo similar. La tierra está llena de violencia, los límites establecidos se han roto y la humanidad atraviesa un momento crítico. En ambos relatos, las figuras extraordinarias, Nefilim, Giborim, héroes semidivinos, desaparecen con la llegada del agua, como
Si el cataclismo hubiese eliminado no solo ciudades y pueblos, sino también un tipo de humanidad distinta. Esta coincidencia podría interpretarse como una metáfora universal sobre ciclos de destrucción y renacimiento, pero también podría indicar que diferentes culturas recordaron un mismo evento, cada una adaptándolo a su cosmovisión. Si pueblos antiguos realmente presenciaron cambios drásticos en el clima, inundaciones repentinas o el colapso de asentamientos costeros, no es difícil imaginar cómo esas experiencias se transformaron con el tiempo en relatos épicos sobre gigantes, dioses iracundos y héroes que caminaban entre mortales. Además de las similitudes narrativas, existe una correspondencia simbólica notable. Los Nefilim, por ejemplo, son descritos como los caídos o los que descienden, lo cual establece un paralelismo con la frase sumeria que afirma que la realeza descendió del cielo. Ambas expresiones pueden representar la idea de que ciertos conocimientos, estructuras políticas o líneas dinásticas no surgieron de forma espontánea, sino que fueron introducidos desde fuera, ya sea por migraciones antiguas, contactos entre culturas lejanas o grupos minoritarios que poseían habilidades superiores a las comunidades locales. Otra conexión interesante es la noción de hombres de renombre. En Mesopotamia, los héroes prediluvianos también eran recordados por su fama, su fuerza y su sabiduría. Estos personajes no solo dominaban artes guerreras, también eran constructores, fundadores de ciudades, guardianes de leyes y transmisores de saberes cruciales. La idea de que existió un tiempo anterior en el que ciertos grupos poseían capacidades excepcionales puede reflejar la memoria de sociedades que habían alcanzado avances notables en agricultura, navegación o arquitectura antes de desaparecer por completo. Cuando un mito aparece en múltiples culturas separadas por distancias considerables, suele indicar que su raíz toca algo profundo, quizá un hecho real reinterpretado una y otra vez. Los relatos de los Nefilim y los héroes prediluvianos mesopotámicos podrían ser precisamente eso, el eco de sociedades perdidas, cuyos rastros físicos se desvanecieron, pero cuyo recuerdo persistió de forma fragmentada. Al final, tanto la tradición bíblica como los relatos mesopotámicos parecen apuntar hacia un mismo punto, que antes del diluvio existió un mundo distinto, habitado por seres extraordinarios y comunidades más complejas de lo que solemos imaginar. Puede que nunca sepamos qué hubo detrás de esas historias, pero ambas nos ayudan a comprender cómo las civilizaciones antiguas intentaron preservar, en forma de mito, la memoria ancestral de un pasado que quedó sepultado bajo las aguas. En diferentes rincones del mundo, separados por océanos e innumerables culturas, surgen narrativas que evocan la existencia de civilizações grandiosas destruídas por um cataclismo de proporções avassaladoras. Essas histórias, que aparecem nas tradições gregas, indianas, polinésias, andinas, egípcias e até em mitos nativos norte-americanos, parecem ecoar uma memória profunda de reinos desaparecidos. Quando analisadas em conjunto, revelam padrões surpreendentes que vão muito além da simples coincidência. Atlântida, Lemúria, Mu e várias versões locais dessa ideia constituem um mosaico global de lembranças fragmentadas, como se diferentes povos buscassem explicar, cada um a seu modo, a queda de sociedades que teriam existido antes do mundo que conhecemos. O relato mais famoso é o de Atlântida, transmitido por Platão. Segundo o filósofo, Atlântida era uma potência avançada, com organização política complexa, conhecimentos sofisticados e uma sociedade aparentemente próspera. Sua queda repentina, submergida em um único dia e uma única noite, tornou-se um dos maiores símbolos da destruição súbita de uma civilização. Embora muitos considerem a narrativa uma
alegoria filosófica, Platão insiste que recebeu a história de uma tradição ainda mais antiga, supostamente preservada no Egito. Se isso for verdade, Atlântida poderia representar não apenas uma reflexão moral, mas também a memória distante de um povo que pereceu durante um evento catastrófico real. Ao lado de Atlântida, surgem versões orientais igualmente intrigantes. As tradições da Índia, particularmente em textos como o Mahabharata e os Puranas, falam de ciclos de destruição e renascimento, descrevendo reinos desaparecidos em eras remotas. Alguns relatos mencionam terras que afundaram devido a guerras devastadoras, mudanças no equilíbrio do mundo ou castigos divinos. O subcontinente indiano preserva também a narrativa de Kumarikandam, uma mítica terra ao sul da Índia que teria sido engolida pelo mar. Para muitos povos tâmeis, essa história simboliza não apenas uma perda territorial, mas o desaparecimento de uma civilização ancestral, cujo conhecimento teria sido disperso após a catástrofe. Lemúria e Mu surgem em tradições e especulações mais recentes, mas encontram eco em lendas indígenas e polinésias que falam de ilhas imensas destruídas por terremotos e mares furiosos. Povos da região do Pacífico Sul, como os samoanos, havaianos e maores, relatam histórias antigas sobre terras amplas onde viviam seus antepassados e que desapareceram de maneira abrupta. Mesmo sem um nome formal para essas terras perdidas, o tema reaparece. A lembrança de um lar destruído, um passado que se afundou e obrigou a migrações e reconstruções culturais. Essa recorrência ao longo das ilhas do Pacífico dá força à hipótese de que mudanças geológicas ou climáticas reais inspiraram tais mitos. Além disso, diversas culturas indígenas das Américas mencionam períodos de destruição relacionados a grandes inundações ou transformações da paisagem. Povos andinos falam de um mundo anterior ao atual, governado por seres excepcionais que foram destruídos por uma inundação enviada para purificar a terra. Na Mesoamérica, os mitos mexicas e maias descrevem eras sucessivas que terminaram em cataclismos aquáticos ou cósmicos antes da criação do mundo presente. Para os nativos norte-americanos, como os Hopi, há a história de mundos anteriores, chamados civilizações passadas, que ruíram por desequilíbrio e perderam o favor das forças espirituais que regiam a vida. Em outras partes do globo, encontramos versões similares. No Japão, há relatos de ilhas afundadas, como o reino de Ryukyu, associado a histórias sobre mudanças repentinas no oceano. Entre povos africanos, surgem mitos sobre terras destruídas por enchentes colossais que levaram seus ancestrais a buscar novos lugares para viver. Na Europa, além de Atlântida, tradições celtas narram a queda de reinos como Brasil, uma misteriosa ilha que surgia e desaparecia, associada a um passado distante e glorioso. Ao observar esse panorama, nota-se que, embora essas histórias variem em detalhes e nomes, todas compartilham elementos fundamentais: uma civilização florescente, uma ruptura súbita, um cataclismo monumental e a memória persistente de uma queda que redefiniu o destino humano. É impossível ignorar que tantas culturas, separadas no tempo e no espaço, tenham criado narrativas que giram em torno do mesmo conceito de destruição total. Uma interpretação possível é que tais mitos representem versões simbólicas de eventos geológicos reais: o fim da última idade do gelo, o aumento abrupto dos níveis dos mares, a submersão de áreas costeiras inteiras e terremotos que remodelaram territórios. Esses fenômenos poderiam ter deixado marcas tão profundas que sobreviveram como histórias sagradas, transmitidas durante milhares de anos.
Cada povo, ao reinterpretar essas memórias, moldou-as em figuras heróicas, deuses, reinos ideais e narrativas morais. Outra perspectiva considera que as histórias sobre Atlântida, Lemúria ou podem conservar indícios de sociedades reais que alcançaram certo grau de desenvolvimento e desapareceram de forma abrupta. Embora não haja consenso científico que apoie a existência literal desses reinos, o fato de tantas culturas compartilharem esse tipo de narrativa permite a reflexão sobre como a memória coletiva funciona, especialmente em sociedades que dependiam da tradição oral. Esse enfoque comparativo mostra que, apesar das diferenças culturais, existe um fio narrativo comum que percorre as civilizações antigas. A noção de que antes do mundo atual existiram povos poderosos, sábios ou avançados que foram destruídos. Talvez o fascínio contínuo por Atlântida e por outras terras míticas venha justamente dessa sensação de que a humanidade perdeu algo grandioso, uma página esquecida de sua própria história, preservada apenas em mitos e ecos dispersos. Ao largo dos últimos siglos, a arqueologia ha revelado objetos que parecem desafiar a narrativa oficial de la historia humana. Muchos de estos hallazgos se han convertido en temas de debate, inspirando teorías alternativas que sugieren la existencia de civilizaciones anteriores, culturas desaparecidas y conocimientos que no deberían haber existido en determinadas épocas. Aunque la mayoría de los especialistas tiende a ofrecer explicaciones convencionales, el magnetismo de estos artefactos reside en su capacidad de abrir preguntas incómodas, a veces fascinantes, que nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de lo que llamamos historia confirmada. Entre los ejemplos más citados están los llamados objetos fuera de época, piezas que parecen haber sido fabricadas con técnicas demasiado avanzadas para la sociedad a la que teóricamente pertenecen. Hay moldes metálicos, herramientas de precisión, pequeñas esculturas con diseños aerodinámicos, incluso piezas que algunos interpretan como representaciones de máquinas voladoras. Para unos, son simples anomalías mal clasificadas. Para otros, pistas de un conocimiento antiguo que sobrevivió en fragmentos. El debate persiste porque estos objetos suelen aparecer fuera de contextos arqueológicos fiables, lo que impide una datación concluyente. Aún así, su sola existencia impulsa la imaginación hacia posibilidades más amplias. Otra línea de misterio proviene de mapas antiguos que, en teoría, no deberían mostrar ciertos detalles geográficos. Cartas náuticas que parecen registrar continentes cubiertos por hielo miles de años antes de su supuesta exploración, costas trazadas con precisión sorprendente o territorios cuya forma coincide con reconstrucciones modernas realizadas mediante satélite. Aunque muchos historiadores defienden que son reinterpretaciones, copias o construcciones posteriores, la discusión continúa porque algunas de estas cartas presentan un nivel de exactitud que descoloca incluso a los expertos. Si se aceptara su autenticidad plena, implicaría que alguien en un pasado remoto tuvo acceso a información global que no coincide con el desarrollo histórico conocido. En el terreno monumental, las estructuras megalíticas siguen siendo una fuente inagotable de interrogantes. Construcciones de piedra cuyo peso desafía la tecnología supuestamente disponible en la época. Alineaciones astronómicas tan precisas que parecen obra de astrónomos con instrumentos avanzados y complejos arquitectónicos que muestran una planificación milimétrica difícil de explicar para sociedades consideradas primitivas. Algunos investigadores alternativos sugieren que estos lugares conservan la memoria de un tiempo anterior al actual ciclo civilizatorio, quizás el eco de una cultura global perdida.
Las posturas académicas más conservadoras, en cambio, argumentan que la ingeniería humana no debe subestimarse y que el ingenio colectivo puede lograr maravillas sin necesidad de tecnología moderna. A pesar de que estas hipótesis cautivan, también es fundamental observar sus limitaciones. Muchos de estos supuestos enigmas surgen de errores de datación, interpretaciones simbólicas tomadas como literales o de la tendencia humana a buscar patrones incluso donde no existen. La arqueología moderna ha demostrado en numerosas ocasiones que piezas aparentemente imposibles pueden tener explicaciones terrestres, a veces muy simples, basadas en comercio, migraciones o en técnicas tradicionales hoy olvidadas. También es frecuente que hallazgos aislados se transformen en mitos virales antes de que la investigación científica pueda analizarlos correctamente. Y cuando un relato misterioso se vuelve popular, desmentirlo se vuelve casi imposible. Sin embargo, sería reduccionista descartar todo como malentendidos o exageraciones. La historia humana está repleta de vacíos y las civilizaciones antiguas tenían capacidades que aún no comprendemos por completo. Incluso cuando las explicaciones convencionales logran resolver un caso, la sensación de que aún hay piezas faltantes provoca que el interés por estos enigmas siga creciendo. Tal vez lo más revelador no sea la veracidad de cada objeto o mapa, sino la insistencia colectiva en buscar un origen más profundo, una raíz más antigua, un pasado que quizá fue mucho más complejo de lo que creemos. En el fondo, estas pistas controvertidas funcionan como espejos. No solo reflejan fragmentos del pasado, sino nuestras propias expectativas sobre él. Nos muestran cuánto deseamos encontrar conexión con un tiempo anterior, con un conocimiento perdido que, de algún modo, explicaría quiénes somos y de dónde venimos. Aunque la ciencia siga trazando límites claros y necesarios, la imaginación continúa empujando esos bordes, recordándonos que la historia no es un edificio terminado, sino un mosaico incompleto que permite múltiples lecturas. Sea cual sea la verdad final, estos objetos y estructuras siguen invitándonos a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo establecido y a considerar que quizá el mundo que habitamos es apenas una capa superficial sobre historias más profundas. A lo largo de milenios, distintas culturas han conservado relatos de un gran diluvio que habría transformado radicalmente el mundo conocido. Aunque cada tradición narra el cataclismo con matices propios, todas coinciden en la idea de aguas desbordadas, destrucción generalizada y un posterior renacimiento humano. Desde una mirada científica, estos mitos pueden interpretarse como ecos de eventos reais que marcaron profundamente a antigas populações. En vez de imaginar un único acontecimento universal, a ciência moderna sugere um conjunto de mudanças ambientais ocorridas em diferentes épocas, mas suficientemente intensas para moldar a memória coletiva. Durante o final da última idade do gelo, cerca de 12.000 anos atrás, o planeta passou por uma transição climática brusca. Massas gigantescas de gelo começaram a derreter, liberando volumes astronômicos de água doce nos oceanos. Estudos geológicos mostram que o nível do mar subiu dezenas de metros em um intervalo relativamente curto, inundando planícies costeiras e transformando antigas rotas de migração. Regiões que antes eram habitáveis desapareceram rapidamente sob as águas, obrigando tribos inteiras a procurar territórios mais altos. Para quem vivia nesses ambientes vulneráveis, o avanço constante do mar poderia facilmente ter sido lembrado como um dilúvio devastador. A história natural registra também episódios ainda mais repentinos. Um deles é o evento conhecido como Meltwater Pulse 1A,
quando, em poucas centenas de anos, o nível do mar aumentou de forma tão acelerada que teria submerso vastas áreas costeiras em ritmo perceptível durante uma vida humana. Arqueólogos e geólogos detectam indícios de aldeias desaparecidas no litoral de antigos continentes, em especial no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e na Europa. Muitos desses locais hoje se encontram dezenas de metros abaixo da superfície do mar. A perda repentina desses territórios poderia facilmente ter gerado narrativas de uma inundação colossal. Outro fenômeno decisivo foi o colapso de grandes corpos de água glacial. Alguns lagos presos por muralhas de gelo romperam-se de uma só vez, liberando torrentes gigantescas que varreram tudo em seu caminho. Evidências desse tipo de evento existem na América do Norte, onde o rompimento do Lago Agassiz desencadeou uma catarata continental, e na Sibéria, onde o colapso de lagos glaciais alterou dramaticamente o relevo. Essas inundações repentinas de magnitude regional seriam absolutamente apocalípticas para qualquer povo que vivia nas proximidades. A imagem de águas furiosas que cobrem terras inteiras não precisa de mitologia para ganhar força. Basta sobreviver para contar. No Oriente Próximo, onde surgiram muitas das civilizações que registraram mitos do dilúvio, também há sinais de grandes cheias fluviais. O registro arqueológico em cidades como Churupac e Ur mostra camadas espessas de sedimentos depositados por enchentes históricas. Esses estratos sugerem episódios em que rios transbordaram de forma tão violenta que destruíram aldeias inteiras. Embora não se comparem ao aumento global do nível do mar, essas catástrofes locais deixaram marcas profundas na memória dos povos mesopotâmicos. A transformação de uma inundação regional em um mito de escala mundial pode ter ocorrido com o passar das gerações, ampliada pela transmissão oral. A ciência climática amplia ainda mais esse panorama, mostrando que o clima do Holoceno nunca foi totalmente estável. Existe registro de secas que duraram séculos, alternadas com períodos de chuvas anormalmente intensas. Essas oscilações não só deslocaram populações, mas também favoreceram o surgimento de novas culturas, enquanto outras desapareciam. Cada vez que uma comunidade precisava abandonar suas terras por causa de mudanças ambientais abruptas, era natural que criasse narrativas que explicassem o desastre. O dilúvio, portanto, pode ser entendido como uma metáfora poderosa para um longo processo de perdas acumuladas, condensado em um único grande acontecimento na memória coletiva. A combinação das evidências geológicas e arqueológicas indica que a humanidade realmente testemunhou episódios dramáticos de transformação. O mar engoliu. Cidades costeiras, glaciares romperam-se como represas. Rios mudaram violentamente de curso. Terras férteis foram destruídas de um ano para outro. Nada disso exige intervenção divina ou tecnologia perdida, apenas o poder da própria natureza em períodos de instabilidade climática. Para povos antigos, esses eventos não eram meros dados científicos, mas traumas profundos que afetavam sua sobrevivência, suas crenças e sua identidade. Embora a perspectiva científica não confirme um dilúvio global e simultâneo, ela reconhece que múltiplos eventos catastróficos ocorreram em diferentes regiões e épocas suficientemente intensos para justificar a persistência universal desse mito. A ciência oferece ferramentas para compreender o passado, mas é a memória humana que transforma fatos isolados em histórias grandiosas. E no caso do dilúvio, essa memória parece ter preservado o sentimento real de que a água, em certos momentos da pré-história, foi capaz de redefinir completamente o destino da humanidade.
Ao longo das margens submersas do planeta repousam silenciosamente indícios de mundos que desapareceram quando o nível do mar subiu após a última idade do gelo. Esses vestígios, espalhados desde o Japão até o Atlântico Norte, alimentam teorias sobre sociedades costeiras que prosperaram antes da inundação e cujas memórias podem ter se transformado nos mitos do dilúvio. Embora a ciência ainda debata o que exatamente existia nesses locais, o fato é que vastas regiões que um dia foram habitáveis hoje se encontram submersas, e nelas podem estar capítulos inteiros da pré-história humana. No extremo oriental da Ásia, próximo à ilha de Yonaguni, jaz uma das estruturas submersas mais controversas do mundo. O chamado Monumento de Yonaguni apresenta degraus, plataformas e formas geométricas que, à primeira vista, parecem esculpidas intencionalmente. Mergulhadores descrevem paredes retas, cantos perfeitamente angulados e terraços que descem como se fossem parte de uma antiga construção monumental. A comunidade científica, porém, permanece dividida. Alguns geólogos afirmam que a formação é natural, resultado da erosão característica das rochas sedimentares da região. Outros pesquisadores defendem que, mesmo que essas formas tenham origem natural, podem ter sido adaptadas por mãos humanas. Se isso for verdade, estaríamos diante de uma estrutura criada ou modificada por um povo que viveu quando o nível do mar ainda estava dezenas de metros mais baixo. Independentemente da interpretação, Yonaguni se tornou símbolo de um passado costeiro esquecido, inundado de uma só vez quando os oceanos avançaram rapidamente. A milhares de quilômetros dali, no coração do Mar do Norte, estende-se o que restou de Doggerland. Hoje submersa entre a Grã-Bretanha e a Europa continental, essa imensa região já foi uma vasta planície que abrigava rios, bosques, lagos e comunidades humanas. Arqueólogos descobriram ferramentas de pedra, ossos de animais caçados e indícios de antigas trilhas que conectavam grupos nômades em uma paisagem fértil. Durante séculos, Doggerland funcionou como uma ponte terrestre entre ilhas e o continente, permitindo migrações e intercâmbios culturais. Porém, à medida que as calotas glaciais derretiam, essa planície começou a encolher, ano após ano. Relatos geológicos sugerem que a região pode ter sido destruída por uma combinação de aumento do nível do mar e um possível tsunami gigantesco causado por um deslizamento submarino, conhecido como o Evento Storegga. Para os povos que habitaram esse território, ver sua terra desaparecer sob as ondas teria sido uma experiência traumática, capaz de gerar histórias transmitidas por gerações, talvez reinterpretadas mais tarde como lendas de um reino perdido. Outra área intrigante encontra-se no Golfo Pérsico. Muito antes de ser uma bacia inundada, essa região abrigava uma enorme planície fértil, irrigada por antigos rios que hoje formam o Tigre, o Eufrates e o Karun. Pesquisadores sugerem que essa planície poderia ter sido um refúgio crucial durante os períodos mais áridos da pré-história, atraindo populações que dependiam de recursos hídricos constantes. Conforme o mar avançou, a planície do Golfo foi sendo engolida e sua submersão teria forçado comunidades inteiras a migrar para áreas mais elevadas, possivelmente contribuindo para o surgimento de culturas posteriores na Mesopotâmia. Alguns estudiosos levantam a hipótese de que certas passagens antigas que descrevem terras paradisíacas ou jardins primordiais possam ter origem na memória dessa região afundada, embora não exista consenso científico sobre isso. Ainda assim, a ideia de uma terra perdida no Golfo Pérsico ressoa fortemente entre aqueles que buscam explicações para a união de mitos sobre reinos destruídos pelas águas. Além desses grandes exemplos, há incontáveis sítios menores espalhados pelo Mediterrâneo, pela Índia e pelas Américas, todos submersos por causa das mudanças climáticas do pós-glacial.
No litoral da Índia, próximo a Dwarka, mergulhadores encontraram estruturas de pedra que alguns interpretam como restos de uma cidade antiga, embora a origem dessas formações continue em debate. Na costa europeia, sonar e mergulhos técnicos revelaram muros, calçadas e artefatos em áreas que ficaram inundadas há cerca de 8.000 anos. Na América do Sul, há relatos de possíveis ruínas submersas no lago Titicaca, atribuídas a culturas que antecederam os povos conhecidos da região. Embora muitos desses achados ainda careçam de estudos conclusivos, todos apontam para a mesma questão. Até que ponto a história humana registrada está incompleta? O desaparecimento abrupto dessas terras costeiras não apenas apagou aldeias e caçadores antigos, mas também eliminou informações preciosas sobre formas de vida, tradições e tecnologias simples ou complexas que poderiam ter existido. Quando o mar sobe, ele não apenas cobre o solo, ele sepulta memórias, desorganiza rotas e obriga as populações a recomeçar e reconstruir suas narrativas. É possível que muitas histórias sobre civilizações avançadas, destruídas por catástrofes, tenham surgido justamente dessas experiências traumáticas vividas pelos povos prediluvianos. Esse tipo de transformação natural, quando vista por olhos que nada sabiam sobre ciclos climáticos, só poderia ser interpretada como um evento sobrenatural. A união de todos esses exemplos, Yonaguni, Doggerland, a planície do Golfo Pérsico e inúmeras outras regiões, reforça a ideia de que as margens do mundo antigo eram muito mais povoadas do que imaginamos. E quando o oceano subiu, ele levou consigo não apenas territórios, mas capítulos inteiros da história humana. Hoje, mergulhadores e arqueólogos tentam reconstruir esse quebra-cabeça submerso, cientes de que cada sítio encontrado pode representar um fio solto de uma civilização que nunca chegou a ser registrada. Talvez, em algum lugar debaixo das ondas, ainda aguardem descobertas que iluminem de forma definitiva o que se perdeu quando o horizonte mudou, e os mares reclamaram o que antes era terra firme. Desde tempos remotos, diferentes povos falaram sobre um período em que a humanidade teria recebido conhecimentos extraordinários, transmitidos por figuras misteriosas conhecidas como instrutores divinos. Esses relatos, presentes em mitos sumerianos, egípcios, andinos, mesoamericanos e muitas outras tradições, sugerem que técnicas avançadas de construção, observação astronômica e organização social não surgiram apenas por experimentação lenta, mas teriam sido ensinadas por seres excepcionais que desapareceram antes da ascensão das civilizações históricas. A ideia de um conhecimento esquecido, legado por grupos prediluvianos, ressurge de forma insistente em narrativas separadas por oceanos e milênios, o que intriga estudiosos e entusiastas ao redor do mundo. No Oriente Próximo, as lendas mesopotâmicas descrevem os Apkallu, 7 sábios enviados pelos deuses para instruir os primeiros reis. Esses seres teriam ensinado aos humanos como construir cidades, erguer templos, escrever leis e compreender os princípios matemáticos que sustentavam sua sociedade. Em algumas versões, esses sábios possuíam aparência híbrida, meio humana e meio peixes, indicando sua origem ligada às águas primordiais ou a um reino que teria existido antes do dilúvio. Depois da grande inundação, os Apkallu desapareceram, restando apenas fragmentos de seus ensinamentos preservados pelos escribas. A imagem desses instrutores divinos se encaixa perfeitamente na noção de que houve um conhecimento avançado que não resistiu ao cataclismo. No Egito, algo semelhante ocorre com a figura de Thoth, o deus da sabedoria, associado à escrita, à matemática e ao cálculo do tempo.
Textos antigos atribuem a ele a criação dos fundamentos que possibilitaram a construção das primeiras estruturas monumentais. Em tradições mais tardias, Thoth é descrito como o guardião de livros secretos, contendo fórmulas e princípios capazes de transformar a realidade. Alguns interpretam isso simbolicamente, enquanto outros especulam sobre a existência de conhecimentos científicos que se perderam antes da ascensão das dinastias faraônicas. A precisão das pirâmides, com seu alinhamento astronômico e geometria detalhada, alimenta a hipótese de uma herança técnica mais antiga, cuja origem se enraiza num passado que talvez tenha sido apagado pelas mudanças climáticas do final do Pleistoceno. Nas Américas, povos distantes entre si também descrevem figuras enigmáticas que teriam chegado para ensinar conhecimentos fundamentais. Entre os astecas, Quetzalcóatl aparece como um ser benevolente que trouxe agricultura, astronomia, calendários e organização social. Entre os incas, Viracocha assume papel semelhante, surgindo após uma grande destruição que quase eliminou a humanidade. Ambos são associados ao renascimento após um desastre e ao ensino de técnicas que se tornariam pilares de sociedades complexas. A coincidência entre essas narrativas, apesar da distância continental, levanta a possibilidade de que diferentes populações tenham experimentado mudanças drásticas em seu ambiente e atribuído a sobrevivência e a reconstrução a personagens lendários. A astronomia antiga é outro elemento que reforça a ideia de um conhecimento que precede as civilizações conhecidas. Monumentos como Stonehenge, Nabta Playa, Gozek e estruturas megalíticas espalhadas pelo globo revelam alinhamentos com solstícios, equinócios e estrelas específicas. Esses povos não apenas observavam o céu, mas o integravam profundamente em suas práticas religiosas e agrícolas. A precisão de certos alinhamentos, especialmente quando combinada com o peso colossal das pedras utilizadas, sugere que técnicas sofisticadas de observação e engenharia já existiam muito antes das culturas que dominaram a escrita e os registros históricos. Alguns estudiosos propõem que essas habilidades foram desenvolvidas de forma autônoma e gradual. Outros veem nelas a sobrevivência parcial de uma ciência mais antiga, herdada de grupos que desapareceram antes do dilúvio. Técnicas de construção também despertam curiosidade. Em muitos locais, blocos de pedra foram cortados e ajustados com tal perfeição que mal é possível inserir uma lâmina entre eles. Exemplos como Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Baalbek e trilhas megalíticas no Mediterrâneo desafiam interpretações simples sobre o uso exclusivo de ferramentas rudimentares. Embora a arqueologia tradicional apresente explicações plausíveis, envolvendo mão de obra especializada e conhecimento empírico acumulado, permanece a sensação de que certas técnicas se perderam ao longo do tempo. A combinação de cortes angulados, encaixes tridimensionais e transporte de blocos gigantescos sugere tradição engenheirística profundamente estabelecida, talvez remontando a comunidades que viveram antes que a elevação das águas alterasse definitivamente o mapa do mundo. Mesmo narrativas de diferentes continentes, que falam de seres que vieram do mar, desceram do céu ou surgiram após longos períodos de escuridão, podem ser interpretadas como metáforas de grupos sobreviventes de catástrofes ambientais. Homens e mulheres que preservaram parte do conhecimento técnico e o transmitiram a outros povos, tornando-se lendários para aqueles que receberam seus ensinamentos. O impacto cultural dessas figuras pode ter crescido com o tempo, transformando instrutores reais em entidades semidivinas. A ideia de conhecimento esquecido não depende necessariamente de tecnologia avançada ou civilizações gigantescas. Basta imaginar pequenas comunidades costeiras altamente adaptadas ao ambiente,
com técnicas específicas de construção, navegação e observação do céu. Quando as águas subiram, muitas delas desapareceram física e culturalmente. Os sobreviventes que migraram para regiões mais seguras levaram fragmentos de seu saber, porém não o suficiente para manter sua totalidade. Assim, apenas traços dispersos chegaram às culturas posteriores, tornando-se lendas sobre mestres ancestrais. Todos esses fios narrativos, Apkallu, Thoth, Quetzalcóatl, Viracocha, os astrônomos megalíticos e os misteriosos, construtores de pedras ciclópicas, compõem um mosaico fascinante sobre como a humanidade percebeu sua própria origem. Nos contos antigos, há sempre a lembrança de uma idade anterior, marcada por sabedoria especial e interrompida por um desastre colossal. Talvez não encontremos provas definitivas de uma civilização prediluviana avançada, mas as histórias e monumentos que chegaram até nós sugerem que um mundo inteiro desapareceu, levando consigo técnicas, tradições e percepções do cosmos que apenas ecoam, fragmentadas no que chamamos de mitologia. Ao contemplar os relatos antigos sobre o momento do cataclismo, percebemos que, apesar das diferenças culturais, há um núcleo comum que atravessa continentes e épocas. A ideia de que um evento devastador, envolvendo águas descontroladas, marcou profundamente a trajetória humana. Cada povo reinterpretou esse acontecimento conforme seu ambiente, sua religião e suas experiências, mas a essência permanece a mesma. Dilúvio aparece como um divisor de eras, um marco entre um mundo antigo que desapareceu e um mundo novo que renasceu entre ruínas. Essa convergência narrativa sugere que memórias reais de catástrofes foram preservadas de maneira simbólica, transformadas em mitos capazes de atravessar milênios. Nas tradições mesopotâmicas, o dilúvio surge como uma ruptura abrupta no curso da humanidade. No épico de Atrahasis e na epopeia de Gilgamesh, os deuses decidem purificar o mundo enviando uma torrente sem precedentes que destrói cidades, campos e toda forma de vida. A narrativa descreve ventos furiosos, muralhas de água e a completa dissolução da ordem conhecida. O herói sobrevive graças ao aviso de uma divindade benevolente e constrói uma embarcação gigantesca para preservar homens e animais. A imagem do barco que resiste às águas turbulentas tornou-se um símbolo poderoso da luta humana contra o caos. Ao final, o dilúvio não é apenas destruição. Ele reorganiza a relação entre deuses e homens, reorganiza a sociedade e inaugura um novo ciclo. A Bíblia, ecoando tradições ainda mais antigas, apresenta um relato semelhante, centrado na figura de Noé. O texto fala de chuvas contínuas, fontes do abismo se rompendo e o mundo inteiro submergindo sob camadas de água. O tom moralizante é forte. O dilúvio é visto como consequência da corrupção humana. Mas, além da dimensão religiosa, o mito também reflete a experiência arquetípica de perder tudo diante de uma força natural imparável. Mesmo que o relato tenha sido adaptado a uma cosmologia específica, ele reflete o que gerações inteiras devem ter testemunhado. Cidades inundadas, terras férteis se transformando em pântanos e populações inteiras deslocadas em busca de segurança. A imagem da arca, nesse contexto, funciona como metáfora da maior das fragilidades. A humanidade isolada sobre um mar infinito, à mercê do desconhecido. Nas Américas, encontramos descrições que, embora independentes, de Mesopotâmia ou do Mediterrâneo, apresentam padrões semelhantes. Entre os maias, há registros de um período em que o mundo foi destruído por torrentes avassaladoras, levando consigo uma humanidade anterior. Os incas falam de uma grande inundação enviada para restaurar a ordem, e apenas alguns sobreviventes se salvaram em cavernas ou montanhas elevadas.
Nas tradições andinas, é comum que os deuses instruam os remanescentes a reconstruir o mundo, reforçando a ideia de que o dilúvio marca uma transição profunda. No norte do continente, tribos nativas contam como heróis culturais escaparam em canoas, árvores ocas ou flutuando em troncos, levando consigo as sementes de uma nova era. Na Índia, o mito de Manu apresenta outra variação notável. Um peixe divino avisa o herói sobre a inundação iminente e orienta a construção de um barco. Quando as águas sobem, Manu se salva e repovoa o mundo. O detalhe interessante é que, segundo alguns textos, o dilúvio foi tão grande que encobriu montanhas inteiras, uma imagem que aparece também no relato bíblico e em tradições de ilhas do Pacífico. Esses paralelos sugerem que populações distantes enfrentaram eventos de magnitude semelhante, ou que suas histórias derivam de uma memória compartilhada mais antiga. Em muitas partes da Ásia, mitos descrevem mares que avançam repentinamente, ilhas engolidas e montanhas se tornando refúgios desesperados. No Sudeste Asiático, há lendas de cidades costeiras submersas. E, na China, textos antigos falam de cheias tão grandes que os rios deixaram de seguir seus cursos naturais. Embora parte dessas narrativas tenha caráter alegórico, é indiscutível que elas espelham a experiência de sociedades instaladas em regiões constantemente moldadas pela monção, por enchentes catastróficas e por mudanças climáticas profundas. A memória coletiva, ao tentar explicar essas transformações, recorreu à imagem da água como símbolo de destruição e renovação. Mesmo tradições oceânicas e polinésias, geograficamente isoladas, evocam histórias de ilhas que desapareceram sob o mar em um único dia. Algumas tribos do Pacífico relatam que seus ancestrais fugiram para terras mais altas após o mar se levantar sem aviso. Essas narrativas, embora envoltas em linguagem mítica, talvez preservem a lembrança de tsunamis gigantes, como os que ainda hoje afetam a região. Diante de fenômenos tão repentinos, mitos se tornam instrumentos para compreender e carregar adiante a memória dos que sobreviveram. O impacto psicológico de tais eventos não pode ser subestimado. O dilúvio, como símbolo, representa a perda do mundo familiar, o colapso da estrutura social, a fragilidade da vida diante da natureza. Em comunidades antigas, onde o conhecimento científico era limitado, uma inundação devastadora poderia facilmente ser interpretada como um sinal divino ou uma punição cósmica. A transmissão oral exagera detalhes, amplia o drama e transforma o trauma em narrativa sagrada. Com o passar das gerações, a história de uma enchente local pode transformar-se em mito universal, especialmente se semelhantes episódios ocorreram em diferentes regiões num intervalo relativamente próximo. A ideia de um grande cataclismo também reforça a noção de ciclos cósmicos, destruição seguida de renascimento. O dilúvio aparece em muitos mitos como etapa necessária para que a humanidade renasça mais forte, purificada ou guiada por novos ensinamentos. Essa visão não apenas explica o desastre, mas oferece esperança. Quando o antigo mundo é destruído, um novo mundo começa, e é essa transição que dá sentido à sobrevivência. O conjunto desses relatos sugere que, mesmo sem um evento global simultâneo, múltiplos desastres ocorreram em épocas próximas, impactando sociedades costeiras e fluviais em todo o planeta. Esses episódios, quando acumulados na memória coletiva, podem ter criado a impressão de um único e gigantesco dilúvio primordial. A convergência de mitos sobre água destrutiva e renascimento, presentes em tantas culturas, indica que a humanidade compartilhou não apenas experiências semelhantes, mas também o desejo universal de explicar o que parecia incompreensível. Assim,
O momento do cataclismo, na visão dos povos antigos, não foi apenas um desastre físico. Foi um trauma cultural que moldou crenças, tradições e identidades. Cada mito, ao seu modo, tenta capturar esse instante de ruptura quando o velho mundo desapareceu sob as águas e a humanidade, reduzida a poucos sobreviventes, precisou reinventar-se para continuar existindo. O dilúvio, portanto, permanece uma das narrativas mais poderosas já criadas, um espelho que reflete não apenas o medo da destruição, mas a resiliência extraordinária que nos permitiu seguir adiante. A lo largo de generaciones, las historias sobre civilizaciones que existieron antes del gran cataclismo han funcionado como umbrales hacia un pasado que já não podemos tocar, pero que ainda sentimos pulsar em nosso imaginário coletivo. Essas narrativas descrevem uma humanidade que teria alcançado um nível de conhecimento impressionante, apenas para vê-lo desaparecer sob águas violentas ou sob camadas de sedimentos que o tempo transformou em silêncio. Agora, quando nos aproximamos do fim dessa jornada, o que realmente permanece é a sensação de que somos herdeiros de algo maior, fragmentos de um legado que nunca chegou inteiro até nós. Mitos sobre cidades radiosas, reinos que dominaram a astronomia com precisão surpreendente e povos que sabiam erguer monumentos ciclópicos continuam a provocar perguntas profundas. Se tantas culturas contam histórias semelhantes sobre mestres ancestrais, portadores de sabedoria, arquitetos celestes e guardiões de mistérios, por que essa memória persiste? Talvez porque, mesmo sem provas definitivas, sentimos que parte da nossa identidade está ligada à ideia de um passado mais complexo do que, supomos. Ao refletir sobre essa herança perdida, compreendemos que a humanidade sempre buscou sentido, olhando para trás, tentando decifrar sombras que insistem em sobreviver ao tempo. A possibilidade de que civilizações avançadas tenham precedido as culturas conhecidas provoca fascínio não apenas pelo mistério, mas pela forma como nos obriga a reconsiderar quem somos. Somos uma espécie que esquece e que, para seguir adiante, depende da memória registrada em pedra, em ossos, em traços dispersos. Mas também carregamos lembranças que não podem ser medidas. Ecos transmitidos por mitos, crenças e símbolos que sobreviveram por milênios. Esses ecos funcionam como guias que nos conectam a algo ancestral, como se a humanidade estivesse tentando recuperar uma parte perdida de si mesma. Hoje, exploramos o fundo dos oceanos, analisamos montanhas através de satélites, escavamos desertos que antes foram férteis e descobrimos estruturas que desafiam explicações tradicionais. Cada descoberta reacende a esperança de que ainda existam respostas enterradas, respostas capazes de iluminar capítulos inteiros da nossa história. E mesmo quando não encontramos provas concretas, percebemos que há valor no próprio ato de buscar. A curiosidade humana é uma força que nunca se rendeu, e talvez seja exatamente isso que nos conecta àqueles povos antigos que também tentaram compreender o cosmos. Quando pensamos nas histórias perdidas do mundo antediluviano, não estamos apenas imaginando ruínas submersas ou bibliotecas destruídas. Estamos refletindo sobre o que significa ser humano, sobre nossa vulnerabilidade diante da natureza, sobre nossa capacidade de reconstruir depois da queda e sobre o impulso eterno de transmitir conhecimento para que o futuro nunca comece do zero. Esses relatos, sejam simbólicos ou históricos, nos ensinam que o esquecimento pode ser tão poderoso quanto a memória, e que muito do que somos é moldado pelo que não conseguimos preservar. Convidar o espectador a ponderar sobre tudo isso é também um convite a olhar para si mesmo. O que ainda podemos descobrir sob as águas e sob o tempo? Quais histórias permanecem escondidas em vales isolados, cavernas profundas ou sedimentos oceânicos?
O que ainda repousa em mitos que não entendemos completamente, mas que insistem em sobreviver desde eras remotas. Talvez as respostas não tragam apenas informações sobre o passado, mas também sobre o futuro da humanidade. Sobre como lidaremos com nossos próprios desafios, nossos próprios ciclos de destruição e renascimento. E, ao encerrar esta reflexão, fica a sensação de que o legado das civilizações antediluvianas não depende de comprovação material para ter valor. Ele vive na nossa necessidade de explorar, de questionar, de imaginar. Vive no impulso de buscar o que foi perdido e no desejo de preservar o que temos hoje, para que o amanhã não repita o vazio que tantas culturas antigas enfrentaram. A verdadeira herança dessas histórias não está apenas nas ruínas que talvez existam, mas no espírito investigativo que despertam em nós. No fim, somos viajantes do tempo conduzidos por memórias fragmentadas, tentando reconstruir o grande mosaico da humanidade, peça por peça, com esperança, humildade e a eterna curiosidade que define nossa espécie.